Viajando em companhia de Deus. Sempre que vou fazer conferências, rezo da seguinte maneira: O Senhor teu Deus marcha diante de ti. Deuteronômio 9:3. Tenho fé e confiança que sou divinamente guiado e dirigido em todos os sentidos. Sei que o amor divino vai à minha frente, tornando-me o caminho reto, belo, alegre e feliz. Sei que o amor divino e a inteligência divina governam a minha viagem sempre que viajo de ônibus, trem, avião, automóvel ou qualquer outro meio de transporte de que fizer uso. Todos os caminhos e atalhos do mundo são controlados por Deus, tornando os céus em cima e a terra embaixo a estrada do meu Deus. Viaje como se fosse rei. Nos tempos antigos, e mesmo atualmente, quando os reis viajavam, mandavam-se correios e mensagens à frente para preparar e aprontar tudo para o rei. Assegurava-se uma recepção real. De igual maneira, soldados investigam as estradas quando um presidente sai em viagem. Funcionários do serviço secreto percorrem a estrada e examinam os trilhos e as plataformas, mantendo-se perfeitamente vigilantes. Ladrões, salteadores ou bandidos não podem aproximar-se do rei devido às precauções tomadas para sua segurança. Andando na consciência do amor divino, rezando para que o amor divino vá à sua frente para tornar o caminho reto, alegre, feliz e belo, e vivendo você também conforme essa presunção, há de ter maravilhosa experiência na viagem, encontrando pessoas admiráveis. Sempre que viajar, tenha certeza que deu ordens ao seu povo, pensamentos e sentimentos, para preparar-lhe o caminho, de sorte a poder contar com recepção real em qualquer lugar onde chegue. Escute a voz interior. Há alguns anos parti de Los Angeles pela rota polar para a Europa, Ásia, África e Austrália, Nova Zelândia e Índia. Devemos aprender a escutar os murmúrios e sussurros das cordas do coração que nos guia à ação. Não tinha passado muito tempo em viagem quando me apercebi dos motivos que me levaram a empreendê-la. O leitor tomará conhecimento deles ao ler o presente capítulo. Estou certo que será muito interessante e revelador, trazendo-lhe imensos benefícios. É inspiradora a viagem pela rota polar. Não esquecerei nunca a experiência quando olhei pela janela do avião e vi as luzes a dançar, as cores variegadas. Parecia que o céu inteiro por cima de nossas cabeças estava mergulhado em esplendor de glória. O vasto panorama das luzes do norte inunda os céus com grandes chamas que se lançam para cima, extremamente belas, terrivelmente inesquecíveis, lembrando que Deus é beleza indescritível. Uma criança disse à mãe: Mamãe, veja como Deus dança nos céus. Essas luzes celestes lembraram-me a citação da Bíblia que diz: Esta luz era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. João 1:9. Quando menino, costumava contemplar as luzes do norte, mas não vira nunca tal demonstração da obra de Deus como me foi dado observar pela janela do avião ao nos aproximarmos do Círculo Ártico. Não pude deixar de pensar que Deus era todo beleza e bênção absoluta e harmonia. Além disso, para presenciar a dança de Deus no céu, somos forçados a pensar em ordem, ritmo, beleza e proporção. Viu-me em sonho. O avião parou durante algumas horas na Groenlândia. É simplesmente arrebatador ver como o piloto pousa graciosamente o avião nessa ilha gelada, desolada. Logo depois de deixarmos o avião, levaram-nos a uma pequena cabina em uma elevação para tomar café. Lá encontrei um homem que me disse: Costumava ouvi-lo em Los Angeles. O senhor poderá visitar meu irmão em Copenhague? Disse-lhe que iria. Juntou. Sabia que o senhor viria. Vi-o em sonho e sabia também que explicaria a situação
a meu irmão para resolvê-la. Perguntei por que achava que o irmão me ouviria. Respondeu-me que o irmão estudava o subconsciente. Quando desembarquei em Copenhague, fui vê-lo. Expliquei a minha missão em relação ao irmão e verifiquei que nutria profundo ódio contra ele devido a um prejuízo imaginário, recusando escrever-lhe ou responder-lhe as cartas. O pescoço rígido dele. Sofria de um torcicolo que frequentemente resulta de ressentimento ou má vontade. Rezamos juntos e juntou-se a mim, irradiando amor, paz e boa vontade para com o irmão. Redigi para ele uma oração simples. Amor divino, paz divina, harmonia divina atuem entre mim e meu irmão a todos os momentos. A repetição constante dessa prece permitirá a qualquer pessoa resolver qualquer espécie de mal-entendido. A prece é hábito, e a ocupação frequente do espírito com ela recondiciona-o para a harmonia, a paz e a boa vontade, conduzindo à solução do problema. Depois de termos rezado juntos, sentou-se e escreveu uma carta ao irmão. Era bela e lhe tocaria realmente o coração. Curou-se completamente do torcicolo, recuperando a cabeça o movimento fácil. Começou a pensar a respeito do irmão dele, na Groenlândia, que sonhara ter me visto desembarcando do avião e entrando na pequena cabina para tomar café, a qual estava situada a alguma distância do campo de pouso. Nem sempre o homem sabe a causa de suas ações. Há ocasiões em que o eu mais alto age sobre o espírito do indivíduo, tornando-o mensageiro que realiza o sonho ou o desejo de outrem. Poderá pensar que assim está agindo de motu próprio, quando na realidade força-o a assim proceder o eu mais alto ou a inteligência infinita que nele reside. Há sempre resposta. Chegando a Johannesburg, na África do Sul, para realizar uma série de conferências, encontrei o Centro da Verdade, local fechado porque o mestre estava em viagem de conferências. Entrevistei algumas pessoas a pedido do Dr. Esther Brandt, da cidade do Cabo. Pedia que me orientassem sobre o meio de realizar as minhas conferências. Uma senhora que entrevistei disse-me: meu marido gostaria que o senhor realizasse as conferências. Ele reuniu os amigos e conhecidos que se dedicavam à ciência mental e passamos horas agradáveis. A resposta vem algumas vezes de maneira estranha. Mas tanto quanto o céu domina a terra, tanto quanto é superior a vossa e minha conduta, e meus pensamentos ultrapassam os vossos. Isaías 55, 9. Nunca é tarde para ninguém. Desejava visitar o famoso parque Kruger, mas o gerente do hotel disse: é tarde demais. Somente na próxima segunda-feira haverá nova visita. Já estava quase esgotado o prazo de minha visita. Disse ao meu eu profundo: Espírito infinito, abre-me o caminho onde o homem diz que não há caminho. Conversando durante o almoço com o indivíduo de Kimberley, contou-me o problema que o preocupava. Expliquei-lhe os poderes do subconsciente e sugeri-lhe o que deveria fazer. Na manhã seguinte, disse-me que ignorava completamente tal maneira simples de rezar e que não mais existia qualquer problema. Disse-me então que estava indo de carro visitar o Parque Kruger, a grande reserva florestal, passando pelas aldeias das tribos Zulus, para fotografar os animais que lá se encontram, desde as zebras e os rinocerontes até as girafas. Disse: vamos ver elefantes, babuínos, leões, pássaros que gritam, vai embora, e toda espécie de animal cujos nomes ignoro. Disse de repente: consideraria uma honra se fosse conosco. Está convidado. Não podia dizer não. Foi esta a resposta à minha oração. A fortuna e 4 bois. Chama-se Johannesburg, onde realizei uma série de conferências sobre o poder do subconsciente, de cidade de ouro da África do Sul,
cidade de prazeres, alegria, dinheiro, bem como de corações perturbados. Disse-me o gerente do hotel que há 60 anos a cidade era simples campo de mineração e 10 anos antes fora uma jangal vasta onde agora se encontravam calçadas e altos arranha-céus. Agora deparava-se com o movimento da cidade de Nova York. Ofereceram o terreno onde hoje se ergue a cidade por 8 bois há 60 anos. O proprietário queria 12, de sorte que o comprador, um senhor Jennings, como não tinha os outros 4 bois, não adquiriu a terra que em 60 anos acumulou tão grande riqueza que faria parecerem mendigos Creso e Midas. Se tivesse sabido como rezar, teria subido a oferta para 12 bois, conforme pedia o dono. Evidentemente, o comprador não pedia orientação e ação acertada nos negócios. Por baixo dessa grande cidade existem minas de ouro que atingem a 3.000 metros. Achava-se uma cidade debaixo de outra. Aí trabalham os africanos de todo o continente, extraindo e refinando o ouro. Oração mortuária. O gerente de um grupo de habitações, onde vivem os trabalhadores de cor, tinha a seu cargo 9.000 pessoas. Mantém-se as tribos em quarteirões separados por terem costumes, língua e deuses diferentes. Algumas tribos são muito primitivas e supersticiosas. O gerente escocês disse-me que quando o feiticeiro reza a oração mortuária contra um nativo, de nada lhe valerá qualquer socorro médico. Terá de morrer. Em outras palavras, o nativo mata-se de medo, mas não sabe o motivo. A mesma oração não tem qualquer efeito contra o missionário branco que ri dos encantos do feiticeiro, mostrando assim o poder da crença. Os inimigos estão no próprio espírito do indivíduo e não em qualquer outro lugar. Ninguém tem qualquer poder sobre outrem, a menos que este lhe dê o poder no próprio espírito. O espírito dentro de você é o soberano único, o poder supremo. É o uno e indivisível, respondendo-lhe sempre ao pensamento. 6 meses para viver. Encontrei uma senhora em Johannesburg que tinha 6 filhos, o mais velho de 45 anos. Tinha ensinado a todos a considerar Deus como grande pai que sempre os guiaria e por eles velaria, sustentando-os em todas as ocasiões. Disseram ao mais velho, que trabalha na mina de ouro, que só teria 6 meses de vida. Disse ao bom médico: doutor, meu pai não é capaz de fazer isso comigo. Tenho 3 filhos que precisam de mim. Meu pai ama-me e me curará. O médico pensou que ele estivesse brincando, mas o homem explicou o que queria dizer. Tornaram-se bons amigos. Curou-se e está agora forte e bem disposto, ocupando cargo importante em uma das minas. Disse-me que em certas ocasiões a família não via como sair de situações que pareciam impossíveis, mas a progenitora fazia-os falar com o pai interior. Devido ao amor que lhes dedicava, havia de responder-lhes. Dava-se sempre o milagre. Esta família tem uma vida encantada, porque considera Deus como pai afetuoso, dedicado, compreensivo e piedoso. Vítima de pólio restabelecida. Uma irmã dele contraiu poliomielite, mas agora anda perfeitamente. Conversei com ela e disse-me o mesmo que o irmão. Deus, meu pai, não desejava nem podia desejar que a filha ficasse paralítica. Meu pai deseja ver-me feliz. Perguntei-lhe como rezava quando era menina. Todas as noites costumava dizer: Pai amoroso, faça sua filha saudável, de sorte que possa cantar, dançar e regozijar-se. Fiquei curada em 2 anos. Ficou somente uma cicatriz. Durante uma série de conferências que realizei em Kimberley, na África do Sul, encontrei um homem muito interessante. Disse-lhe que havia de citá-lo nos meus trabalhos. Foi soldado da Segunda Guerra Mundial.
tendo uma perna quebrada por estilhaço de granada. Nada sabia do poder curador dentro dele, declarando ser ateu naquela época. Quando no exército indagaram qual a religião dele, respondeu: ser humano. Serviu-se de muletas durante muito tempo em um hospital inglês. Começou a pensar dizendo consigo mesmo: há uma inteligência que me fez, poderá curar-me a perna. Começou a representar-se a si mesmo fazendo tudo que teria de fazer se estivesse de perfeita saúde. Antes da guerra, era atleta. Vivia a vida de atleta no espírito, representando a si próprio conforme quisera ser. Tomou parte no filme mental, dramatizou, sentiu, tornou real. Disse que era incapaz de andar, mas sentado na cadeira de rodas, sentia-se andando de bicicleta, subindo montanhas ou jogando futebol. Além disso, começou a ver-se forte e bem disposto. O resultado foi que, dentro de alguns anos, verificaram que era o homem mais forte da África do Sul. As fraturas dos ossos da perna consolidaram-se perfeitamente. Mostrou-me a perna. Só se via um arranhão. Assim se demonstra que tudo quanto imaginamos e sentimos como verdadeiro acaba realizando-se. Conseguiu passaporte. Quando entrevistava algumas pessoas na África, tive uma conversa muito interessante com um europeu de espírito brilhante. Depois da guerra, ficou sem pátria. Não podia provar a identidade. A casa destruída, todos os parentes e membros da família desaparecidos. Queria um passaporte, não sabia como obtê-lo. Recusaram-no inúmeras vezes. Noite após noite começou a representar, de maneira simples, o cônsul carimbando o passaporte imaginário. Em consequência da prece, apareceram pessoas que serviram de testemunha com relação aos seus antecedentes e origem, e emitiu-se o passaporte. Disse-me que encontrar essas pessoas foi, para ele, a experiência mais extraordinária. É impossível prever os meios de que Deus se serve. Ande pela estrada real. Qualquer pessoa é rei no próprio espírito. Você é senhor das reações do próprio pensamento. Pode dispô-los agora mesmo, conforme quiser, fazendo com que dispensem atenção ao que escolher para meditar. A emoção segue o pensamento, é rei, monarca, no reino que concebeu. Pode recusar entrada a qualquer visitante estranho no seu reino, o espírito, como o temor, a dúvida, o aborrecimento, ansiedade, críticas, ódios, etc. Você é rei, dispõe os súditos em roda e tem de obedecer-lhe. Porque é monarca absoluto com o poder de matar, destruir e fazer desaparecer todos os inimigos, pensamentos negativos do reino mental. Consegui-lo-á com o fogo do amor ou o pensamento justo. Você determina a maneira ou sentimento que tem de manter. Decide como reagir a condições, circunstâncias ou ambiente. Se lhe chegam notícias desagradáveis, pelo correio ou por mensageiro, se outros o criticam, condenam ou atacam, lembre-se de que é rei. Ninguém poderá prejudicá-lo ou injuriá-lo se não lhe der permissão por meio do consentimento mental. Recuse a permissão. Não permita que o venha perturbar qualquer pensamento negativo. Terá de recusar decisivamente reação negativa. Diga: sou rei e ando na estrada real. Permaneço imperturbável. Nada me afeta senão meus próprios pensamentos por meio do meu consentimento mental. Somente a Deus concedo vassalagem e lealdade e as suas verdades. Sim, sou rei. É para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo. João 18:37. Sotaque da cidade do Cabo. A cidade do Cabo é muito bonita. Nela o autor pôde sentir-se à vontade entre pessoas afáveis que falavam inglês. O sotaque parece o mesmo da maneira de falar de Londres. Disse a diversos estudiosos do subconsciente: você é da Inglaterra? Responderam: não, nasci aqui.
mas os pais vieram da Inglaterra, o que mostra como a atmosfera mental e espiritual do lar influi sobre a criança, independentemente do lugar em que vem a luz. A doutora Brandt, já falecida, e os seus hábeis assistentes mostraram-me os pontos interessantes dos arredores da cidade, o magnífico Parkway, orgulhosa herança de Cecil Rhodes e dos primeiros holandeses. À noite, Cape Town parece Hollywood. Aí se encontra maravilhoso centro da ciência mental. A doutora Brandt disse-me que muitos americanos que visitam o centro perguntam: onde estão os leões e os tigres? Parece pensarem que basta sair da cidade para vê-los, o que não é absolutamente verdadeiro. Aventura de uma vida inteira. Para a aventura de uma vida inteira, seria fascinante e encantador ir ao Parque Kruger, onde podem ver-se grandes animais e leões estranhos, esfregar as costas contra o paralama do automóvel. Vi um homem sair do automóvel para tirar uma fotografia de um rinoceronte preto. Quando o animal atacou, repentinamente, ele teve de subir em uma árvore e lá ficar. Rezamos por ele, sabendo que o amor divino está em todas as criaturas. Ao irradiarmos amor e paz para o animal, ele foi-se embora e o homem desceu da árvore. Era um americano que deixou de obedecer às observações do guia. Deus é multimilionário. Conversei com um homem no grande hotel da cidade do Cabo que me disse: quando viajo, faço como rei. Deus é multimilionário. Apreciei-lhe a atitude, pedindo-lhe que comentasse e esclarecesse mais o que fez. Disse: quando deixei a Inglaterra em avião, disse: este aparelho é ideia de Deus. Todos os seus elementos são ideias de Deus. Todos os passageiros são amados de Deus, Deus os ama e eu também. Paz, abundância, amor, alegria e inspiração esperam-me no caminho. Disse ter repetido frequentemente estas palavras, até que, mediante um processo de osmose espiritual, penetraram-lhe na profundeza do subconsciente. Este indivíduo tinha as experiências mais extraordinárias. Embora completamente estranho na cidade do Cabo, travou relações muito apreciáveis, tanto de negócios como financeiras. Encontrou a dama dos seus sonhos e, quando lhe falei, estava loucamente apaixonado e não tinha apetite. Os apaixonados perdem o apetite, bem sabe o leitor. Decidiu que os mensageiros de paz, amor, alegria e abundância o serviriam em todas as ocasiões. Vou mandar o meu mensageiro para preparar o meu caminho. Malaquias 3:1. Na próxima vez que viajar, tenha certeza de que é rei, vivendo agora no reino de Deus ou de todo o bem. Todo o bem que deseja está agora aqui, esperando que o vá buscar. Passou que deve dar. Em Oslo, capital da Noruega, onde falei a um grupo de pessoas em uma casa particular, distinto linguista perguntou-me: que passos devo dar depois de acreditar inteiramente que a minha prece teve resposta? A resposta é: ele será obrigado a dar todos os passos necessários para a satisfação dos seus desejos. A lei do subconsciente é a compulsão. As crenças e suposições do subconsciente ditam, controlam e governam todas as ações conscientes. Não se ajuda a inteligência infinita. Tudo quanto se faz acontece automaticamente de conformidade com a nossa crença. O indivíduo pode pensar que está fazendo algo, mas o subconsciente lhe está controlando todos os passos. Tem-se liberdade em certo sentido. Tem-se vontade livre na escolha do desejo, da ideia ou do conceito que se alimenta. Quando se aceita mentalmente a ideia, agora como realidade viva, ela se torna manifesta no mundo. Tudo quanto se faz ou tudo quanto acontece realiza-se devido à crença. Quando se supõe algo como verdadeiro no espírito, a sabedoria subjetiva dirige automaticamente a ação. Zela pela ilha.
Tendo terminado as conferências na África do Sul, passei de Johannesburg para Perth, na Austrália Ocidental, a distância de 8.000 milhas, parando na Ilha Maurícia e na Ilha do Coco. Esta última é pequena e bonita. Um inglês apanhou um coco e mostrou-me como tomar a água. É excelente alimento. Soube por ele o motivo por que a ilha não sofria inundações nem submergia, embora estivesse ao nível do mar. Explicou-me que a sabedoria mais alta fazia os pólipos construir uma muralha protetora em torno, de sorte que nada acontecesse à ilha ou aos seus habitantes. Nisto pode ver-se a inteligência infinita trabalhando constantemente, vigilante para o homem e tudo quanto ele cria. Fez fortuna em Sydney. A senhora Grace Aguilar e o marido dentista realizavam conferências em Sydney sobre ciência mental e sobre o poder do subconsciente. Eram extremamente gentis e agradáveis, tendo labutado longamente no vinhedo. Passei aí 8 dias fazendo conferência de tarde e à noite. Um homem importante de negócios disse-me como por meio da oração constituiu o negócio e juntou uma fortuna que a muitos favoreceu. Rezava constantemente da seguinte maneira: Deus, mostra-me a maneira de prestar maiores serviços aos homens. Era a única oração que utilizava. A sabedoria respondia e está sendo abençoado de inúmeras maneiras. Morta há 10 anos. Sempre que realizo uma excursão de conferências, faço questão de visitar Perth, na Austrália. Uma senhorita, aí residente, sofria anos de dores de cabeça, sinusite, moléstia do estômago e severos acessos de asma. Veio consultar-me. Contou-me sórdida história de rancor, hostilidade e ódio para com a progenitora. Perguntei-lhe onde estava ela. Morreu há 10 anos. Parece que deixara a propriedade a outra filha residente na Nova Zelândia. Durante esses 10 anos, estivera a envenenar-se com o veneno mental que se chama ódio. O ódio mata mesmo. Expliquei-lhe o que significa perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Mateus 6:12. Jesus disse: perdoai até 70 vezes 7. Mateus 18:22. Querendo dizer 1000 vezes por dia, se for necessário. Começou a ver que a mãe tinha agido de conformidade com as suas luzes. Fizera o que achava ser acertado, de acordo com seu estado de espírito. A filha viu que era necessário rezar pela mãe, abençoando, por esse modo, a si e a ela. A prece sempre faz bem. Ela faz sarar as feridas do coração. Fecha a boca aos leões. Põe exércitos em fuga. Abre as portas das prisões. Transforma a água em vinho e pensa as feridas dos que sucumbem à dor. Chorou copiosamente, o que foi bom. Era alívio. Disse: Deus abençoe minha mãe e que seja para sempre com ela o amor divino, esteja onde estiver. Era o bálsamo curativo necessário. Era o Espírito de Deus que falava. Era o Espírito do perdão, da boa vontade, da compreensão. Rezamos juntos pela progenitora, compreendendo que estava cercada da luz divina, do amor, da verdade de Deus, que era iluminada, inspirada, enchendo-lhe a alma, a paz e a beleza de Deus. O amor divino dilatou-se-lhe no peito. Era a bênção que curou essa mulher. Nunca vi mudança tal em minha vida. Apareceu-lhe uma luz nos olhos, brilhou-lhe um sorriso nas faces, parecia cercá-la uma radiação que envolvia toda. Disse em voz alta: Deus é amor e estou curada. Experimentou em um momento o êxtase do amor divino, que muita vez se chama o momento que dura para sempre. Perdoe até 70 vezes 7. Demos a nós mesmos a atitude de amor, boa vontade e compreensão para as nossas faltas contra o próximo. A causa das perturbações dessa moça era, sem dúvida, o ódio, o complexo de culpa e temor. Sabia ser errado odiar.
Daí provinham o complexo de culpa e o temor de ser castigado por nutrir má vontade. O temor contrai as membranas mucosas delicadas que simbolizam o envoltório do amor divino. Mas quando ela penetrou no espírito do perdão, enchendo a alma de amor, experimentou cura instantânea. A prova de acidez. O amor libera, dá e é o Espírito de Deus. É o solvente universal. Não tem nem altura nem profundidade. Não vem nem vai. Enche todo o espaço. Os antigos chamavam-no amor. Qualquer pessoa sabe quando perdoou a outrem. A prova de acidez é a seguinte. Supunha que alguém lhe traz alguma notícia extraordinária a respeito de uma pessoa que você acha tê-lo prejudicado. Como reagirá? Ressente-se? Ficará perturbado? Preferiria ouvir o contrário? Se assim for, não perdoou. As raízes ainda lá estão. Arrancam-se as raízes por meio da prece e do amor pela maneira que indicamos. Continue a fazê-lo até que se sinta capaz de alegrar-se ao ouvir boas notícias a respeito da pessoa que o prejudicou. É preciso que se regozije por ver a lei de Deus aplicar-se a qualquer um, independentemente de quem é, o que é ou onde está. O que há de mais curioso? Um estudante de Sydney, na Austrália, onde realizei uma série de preleções públicas, especiais e de aulas, disse-me como perdoou um indivíduo contra o qual alimentava certo rancor. Disse que havia sido amesquinhado em uma carta do gerente-geral. A atitude dele era: esta é a última gota, não suporto mais. E fervia de ressentimento, dizendo consigo mesmo: não posso perdoar, depois de tantos anos de serviço fiel. Fez sossegar as rodas do espírito e imaginou que o gerente-geral lhe escrevera uma carta de louvor que o satisfazia sob todos os aspectos, conforme a regra áurea, a lei do amor e da boa vontade. Viu as palavras da carta imaginária. Regozijou-se lendo-as. Disse-me: continuei todas as noites. Li a carta repetidamente e contemplava a assinatura do gerente. Todo o ódio desapareceu enquanto assim fazia. Para citar-lhe as palavras, aconteceu o que há de mais curioso. O gerente-geral escreveu uma carta elogiando-o e promovendo. A carta era a essência do que estivera sentindo e imaginando durante vários dias. Assim se mostra a grande lei da substituição ou do perdão. Substituição da atitude do amor e da boa vontade ao sentimento de má vontade e hostilidade. O que ele fez, qualquer um pode fazer. Tudo o que fez consistiu em imaginar que havia recebido a espécie de carta que desejava de coração receber. Enquanto vivia o evento no espírito e se regozijava lendo a carta imaginária, o subconsciente lançou o encanto do amor em torno do gerente-geral, fazendo-o responder na mesma espécie. Dê amor e receberá amor. Perdoai e sereis perdoados. Lucas 6:37. Imune à calamidade. Há no Japão um movimento magnífico, maravilhoso, denominado Seishonoye, significando o lar da vida infinita. Este movimento cogita das leis do espírito consciente e do subconsciente, dirigido por uma alma santa iluminada, o Dr. Masahura Taniguchi, apelidado o Gandhi do Japão. Falei perante a audiência dele várias vezes. Cerca de 3.000 pessoas compareceram a cada preleção. Existem mais de 6 milhões de estudantes da ciência mental no Japão. Imprime-se os livros em inglês e japonês. Dão-se também aulas em inglês para nipo-americanos, ao lado de outras em japonês. O Dr. Taniguchi traduziu diversos livros meus que são imensamente populares no Japão. Em um dos seus trabalhos, o Dr. Taniguchi cita vários casos que demonstram o poder do perdão, isto é, dar a si próprio novo conceito da vida em substituição ao antigo conceito materialista.
Em uma das suas preleções disse que durante severa inundação em uma província, desapareceram levados pelas águas diversos restaurantes sem deixar qualquer vestígio. Contudo, de nome Hirajaya, em Yase, ponto de reunião dos estudantes japoneses da verdade, nada sofreu. Tal se deve à atitude mental dos estudantes que acreditavam firmemente ser impossível sobrevir qualquer calamidade, a eles pessoalmente ou ao que possuíam. O Dr. Taniguchi ensina aos estudantes que, independentemente da calamidade natural, se o espírito estiver voltado para a luz, a catástrofe nunca o destruirá. Salvou-lhe a vida o relógio? O Dr. Taniguchi contou inúmeros casos de pessoas salvas de desastres de trens, inundações, terremotos e naufrágios. Caso notável foi o do estudante que dirigiu-se de automóvel para certa cidade, a fim de chegar a tempo de embarcar em um navio e que verificou ao chegar ter se enganado o empregado a respeito da hora de partida. Quando chegou o navio, já havia partido há uns 20 minutos. Ficou indignado com a informação errada que o empregado lhe havia dado. Mas o navio em que pretendia embarcar sofreu uma colisão com outro. O Dr. Taniguchi disse que o rapaz se salvara, conforme referiu, por ter fé em Deus. Sabedoria mais alta em ação. A Nova Zelândia tem paisagens maravilhosas. Os Alpes do Sul, os fiordes, as terras férteis, os belos lagos e as magníficas cachoeiras comparam-se a tudo quanto se possa ver em qualquer outra parte. Como na Austrália vê-se milhares de carneiros por toda parte. O mestre da divina ciência, o Sr. Silcock, é eminente homem de negócios e diretor de grande fábrica de móveis, que os fornece quase exclusivamente a todo o país. Disse-me como encontrou a bela casa em que mora à beira do lago. Leu o Salmo 22, dizendo a si próprio: Nossa casa está cercada de campos verdes e águas tranquilas. Aí se vê grande massa de água, calma e bela, campinas verdes em grande extensão e milhares de carneiros a pastar. É realmente uma cena do Salmo 22. O casal Silcock foi divinamente guiado a este lugar encantador, o que revela como se pode utilizar a sabedoria dos Salmos para muitos fins. A Bíblia contém a sabedoria condensada dos séculos por meio de meditação e da oração dela. Se extrai sempre cada vez mais sabedoria. O Sr. Silcock faz conferências e passa grande parte do tempo meditando e escrevendo. Um dos seus discípulos levou-me a ver a região das fontes termais e as aldeias Maoris. Aquela é fascinante. Vive exatamente na área dos geysers borbulhantes e dos vapores e ninguém tem receio de terremotos, embora a região tenha sido abalada em tempos passados. O visitante recebe uma lição dos poderes do subconsciente ao visitar a gruta Waitomo, um reino de fadas de incrível beleza. A Gruta dos Vermes Luminosos é um dos mais belos espetáculos da Nova Zelândia. Milhões de pequenas luzes guiam o bote que nos leva através da caverna escura. O guia dá uma explicação técnica bastante complicada para justificar o brilho dos vermes, mas conforme me disse o cientista que me acompanhava, porque não diz que uma sabedoria subjetiva, atuando através dos vermes luminosos, faz com que brilhem para atrair os pequenos insetos de que se alimentam? Secretam também uma substância pegajosa e fibrosa, semelhante a longos fios, que apanha os insetos atraídos pela luz. Tal a maneira por que se alimentam os vermes luminosos. Aqui também vemos sabedoria além do conhecimento do homem. O guia nos diz que uma das cavernas se chama a Catedral. E de fato assim parece. A água coando através do terreno durante milhares de anos, atacando as rochas calcárias, burila formas extremamente belas de estátuas, anjos, igrejas e outros edifícios de mármore, revelando beleza, ordem, sabedoria, simetria e proporção, resultantes das diversas ações químicas recíprocas das substâncias que formam,
essas cavernas de fadas. Quiromante japonês. Quando estava realizando conferências em Osaka, no Japão, visitou-me importante negociante. Verifiquei que estava grandemente atemorizado porque, conforme disse em perfeito inglês, o quiromante anunciou-me grandes dificuldades para os próximos 3 meses. Desviou-se e afastou-se da meta que visava. Sucesso, prosperidade para si e para os empregados, e para a organização. Mas todo homem é tentado quando se afasta do próprio desejo e engodado. Jaime 1,14. Ao invés de continuar fiel à ideia de sucesso, pensava agora em fracasso e enchia o espírito de ideias de falência, fechamento da loja e falta de saldo bancário. Pode-se ver como estava funcionando a imaginação mórbida desse indivíduo. Na realidade, contemplava um filme que ele próprio criara no espírito. Nada havia de real a apoiá-lo. Verdadeiramente, disse-me, o negócio está bom. Juntou, porém, mas não pode durar e não durará. Expliquei-lhe que o sucesso e o fracasso nada mais eram do que 2 ideias no espírito dele. Se meditasse sobre a falência, sem dúvida a atrairia. Se imaginasse bem-sucedido e sentisse ter nascido para ter êxito, sem dúvida, assim aconteceria. Cria-se o sucesso quando se une mentalmente a personalidade com a ideia de sucesso, sabendo que se está invocando o poder subjetivo que lhe responde ao pensamento. Começou a ver que o que temia não existia senão no próprio espírito. Além disso, começou a ver como estava sendo seduzido, atraído e arrastado mentalmente por sugestões hipnóticas falsas que o tornava sombrio, melancólico e desanimado. Passei com ele 1 hora em casa. Antes da minha partida, compreendeu que o sucesso era do espírito e que moldava, dava forma, constituía o próprio destino pelo que pensava e sentia. É fácil ver como estava sendo tentado ou obrigado a abandonar a própria meta devido a uma sugestão de fracasso que outra pessoa lhe dera. O quiromante não dispunha de qualquer poder e não poderia ter exercido qualquer influência sobre este negociante senão por meio do consentimento mental deste. Ele aceitara a sugestão de temor. Poderia ter rejeitado inteiramente a sugestão de fracasso e identificar-se com a ideia do sucesso. Desse modo, a sugestão falsa não teria qualquer efeito. Os inimigos do homem serão as pessoas de sua própria casa. Mateus 10, 36. A casa é o estado de espírito. A vitória sobre o inimigo, pensamento negativo, consiste em imaginar e sentir que se é o que se deseja ser. Permaneça fiel ao seu objetivo e, conforme a sua fé, atitude mental, assim lhe acontecerá. Quando rezar, deve recusar deixar-se seduzir ou tentar, para que se entregue a pensamentos de temor, falta e engodo. Não dê atenção mental à dúvida, ansiedade ou aborrecimento, porque se assim o fizer, estará sendo tentado, isto é, terá permitido ao espírito vaguear e unir-se à negação, de sorte que deixa de receber resposta à prece. Inglesa em Calcutá. Disse a uma senhora inglesa em Calcutá que me pediu para relatar o caso dela nos meus escritos, naturalmente sem identificá-la absolutamente, como tratar de difícil problema doméstico. Vieram dizer-lhe que o marido mantinha uma indiana e a visitava frequentemente. Disse-me estar casada há 39 anos, tendo filhos homens. Estava profundamente ressentida e odiava a outra como veneno. Tinha permitido deixar-se tentar ou afastar-se do amor, paz e boa vontade de Deus. Esquecer o espírito de perdão no desejo de vingança e desforra. Estava doente. Ia sendo conduzida por um beco sem saída, não por Deus ou qualquer suposto demônio. Porque os únicos demônios do mundo são os pensamentos negativos de ressentimentos, ódio e má vontade. Possuía dentro de si os poderes para rejeitar completamente tais pensamentos, certamente não impróprios para consumo mental.
Tinha o poder de pôr em ordem os pensamentos da mesma forma, porque se dispõe os empregados para atenderem a algum negócio ou algum trabalho. Expliquei-lhe como piloto do avião para Hong Kong me mostrar a maneira de conservar o aparelho no rumo. Mostrou-me os raios de luz e como funcionavam. Depois assinalou que o avião tinha se desviado de 15 milhas devido ao mau tempo. Mas em poucos minutos voltaria ao raio luminoso e continuaria a viajar como um avião divino através dos céus, guiado pela luz de Deus. Ela viu que estava fora do raio luminoso e a glória e a maravilha de tudo isso era a possibilidade que se oferecia de voltar instantaneamente para o raio de luz orientador. Mas uma coisa faço: esquecendo-me do que ficou para trás e avançando para o que está adiante, prossigo em direção do alvo para obter o prêmio. Filipenses 3, 13, 14. Ela estava à deriva. Estava fora do raio da glória, da luz, do amor divino. Disse-lhe que devia desejar sinceramente perdoar e voltar ao raio luminoso. É preciso que haja fome e sede sincera de realizar o que é direito. Ficamos 51% além do obstáculo e no caminho da paz de espírito. O salmista se refere a esse verdadeiro desejo de transformação interior quando diz: assim como a corça anseia pelas águas correntes, assim minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Salmo 41, 1. Chegou ao ponto, tomou uma decisão e delineou o curso espiritual de ação. Era simples a solução. A prece era a resposta, a prece é aceitar a dádiva de Deus que já está dada. Toda boa dádiva e toda dádiva perfeita vem de cima e desce do Pai das luzes, com o qual não há variação nem sombra de voltar para trás. Que cada homem seja rápido em ouvir, vagaroso em falar, vagaroso em encolerizar-se. Seja rápido em ouvir boas notícias, mas nunca se entregue ao pensamento negativo ou à atitude de cólera. Vá imediatamente para dentro. Galvanize-se no sentimento de ser o que deseja ser. Como ficou curada? Foi assim que ela conseguiu resolver a situação. Segundo minhas instruções, decidiu abençoar o marido. Quando abençoamos, identificamos o abençoado com as qualidades e atributos de Deus e ficamos fiéis a Deus em pessoa. Cada indivíduo que encontramos é uma encarnação de Deus. Tudo quanto se tem de fazer é compreender que o que é verdadeiro para Deus é verdadeiro para a pessoa. Rezou e abençoou verdadeiramente o marido, dizendo frequentemente, com todo o amor e sentimento de que dispunha: meu marido é homem de Deus. O que é verdadeiro para Deus é verdadeiro para ele. Meu marido exprime o amor, a harmonia e a paz de espírito de Deus. É divinamente guiado e iluminado pela luz. Existe entre nós somente amor divino, paz divina e harmonia divina. Saúdo a divindade nele. Quando lhe acudiam ao espírito pensamentos de temor, aborrecimentos ou ressentimento, voltava-se imediatamente para a verdade espiritual em torno a ele, afirmando silenciosamente: ele é o homem de Deus, e Deus está se exprimindo por meio dele, e outras afirmações semelhantes. Toda a questão é que sentia realmente que assim fosse. Conservava os olhos voltados para o raio de glória de Deus. Sabia que quem persevera até o fim achará a resposta. Era dedicada, leal e fiel à meta anunciada, que era harmonia e amor, onde anteriormente reinava confusão e discórdia. O amor é ligação emotiva. Ligou-se mental e emocionalmente às verdades divinas. Recomendei-lhe que se desse atenção à verdade de Deus quanto ao marido e perseverasse, construiria finalmente um estado de consciência que se precipitaria como experiência na vida dela. Mais cedo ou mais tarde atribuiria qualidades à consciência e atingiria um ponto alto de realização. Aí viria a resposta.
Em ocasião alguma deveria permitir que o espírito corresse atrás de falsos deuses. Se o fizesse, roubaria a si própria a força e a fé, anulando a prece. É essencial a dedicação a Deus do imo da alma. É preciso não permitir que material, estranho como temor, dúvida e aborrecimento e outros conceitos negativos se introduzam na mentalidade. Fazê-lo é deixar-se seduzir, tentar ou voltar as costas ao verdadeiro ideal e meta da vida. É indispensável ser leal ao ideal ou à meta escolhida. Esta mulher mostrou-se leal a Deus e à verdade. Não vacilou uma só vez. Era fiel o dia inteiro. Rezava incessantemente, o que significa que mantinha a atitude mental acertada, apesar de todas as aparências, episódios desagradáveis e tratamento abusivo. Sabia que a verdade teria de vencer e ela venceu mesmo. Na terceira noite, o marido chegou em casa, dizendo: "Aqui está a pulseira de diamantes que eu ia levar a outra mulher. É você quem eu amo." Pediu-lhe perdão e admitiu que fora um maluco, juntando: "Não há pior maluco que o velho maluco." Marcado para morrer. Em Hong Kong, que significa Porto Cheiroso, tão chinês e entretanto tão inglês, depara-se como uma terra cheia de contrastes. Em certos setores da cidade ainda persistem as maneiras de milhares de anos passados, revelando o poder dos conceitos tradicionais e da atmosfera mental. As crianças crescem conforme a imagem e semelhança da atmosfera mental dominante do lar. Hong Kong, em conjunto, é grande cidade moderna, de beleza fabulosa e espetacular. Vê-se montanhas de esmeraldas e baías de safira. Navios de todas as partes do mundo aí aportam. No saguão de entrada do Hotel Península, vêm-se pessoas de todas as partes do mundo. Devo agora falar de um chinês que encontrei. Comprei-lhe certos artigos e reparei que estava profundamente aborrecido, errando 2 vezes no troco e na mercadoria. Perguntei o que tinha e ele perguntou: "O senhor é pastor?" Respondi que sim. Replicou: "Percebi que era no instante em que cruzou os umbrais da porta. Estava receoso que o matassem, porque, conforme disse, não os acompanharia no plano nefando. Tinha uma Bíblia na mão em inglês e falava excelente inglês. Abriu-a em João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o por que me enviou não o atrair." Expliquei-lhe a significação dessa passagem, que é simplesmente a seguinte: manifestação ou experiência alguma podem entrar-lhe na vida se a sua atitude mental não o atrair. Escrevi-lhe uma prece mais ou menos nestes termos: existe somente uma presença e um poder. Honra esta presença no coração. Não existe qualquer outra. Não conheço agora ninguém no mundo capaz de molestar-me sem minha permissão. Recuso dar consentimento ou permissão mental a qualquer pessoa no mundo para prejudicar-me. Não dou qualquer poder a condições externas a qualquer pessoa. Irradio amor, paz e harmonia de Deus a todos estes homens, mencionar os nomes. Deus está com eles e age por meio deles. Estou rodeado do amor divino, que é a invencível armadura de Deus. É maravilhoso. Deus está comigo e tudo está bem. Recomendei-lhe que pronunciasse esta prece durante 15 minutos, 3 vezes ao dia. Ao fazê-lo, estas verdades penetrariam no subconsciente e ficaria em paz. Algum tempo depois, recebi uma carta maravilhosa dele, dizendo nunca ter se sentido melhor na vida, tendo desaparecido todo o temor. Havia um pós-scriptum que dizia: li em um jornal da tarde que morreram todos afogados hoje pela manhã. Livrou-se do mal, da imaginação negativa e dos pensamentos temerosos por meio da oração. A Estrada Real. Seguiremos a Estrada Real sem nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda. Números 20:17. Meu caminho é o caminho de Deus
e todos os caminhos de Deus são agradáveis e todas as suas trilhas de paz. Viajo sob a orientação de Deus, conduzido pelo Espírito Santo. Minha estrada é a estrada real dos antigos, a trilha do meio de Buda. A porta apertada e estreita de Jesus. Minha estrada real é a do Rei. Eis que reino sobre meus pensamentos, sentimentos e emoções. Convoco diante de mim os meus mensageiros chamados amor, paz, luz e beleza de Deus, para que me tornem um caminho direto, belo, alegre e feliz. Viajo sempre pela estrada real, encontrando mensageiros de Deus, de paz e de alegria por toda parte onde vou. Passo pela estrada do alto das montanhas, sabendo que com os olhos fitos em Deus, não há mal em meu caminho. Seja quando dirijo um automóvel, viajo em um trem, ônibus, avião ou a pé, o amor divino está sempre comigo. É a armadura invisível de Deus e vou de lugar em lugar, livre, alegre e afetuosamente. O Espírito do Senhor, meu Deus, está comigo, tornando todas as estradas caminhos de paz, beleza, harmonia e ordem divina. É maravilhoso. Inspire-se a si mesmo. 1. Sempre que viajar, imagine que o amor divino lhe vai à frente, tornando o caminho direto, belo e alegre. 2. Um torcicolo pode ser devido a má vontade ou ressentimento profundamente enraizado. Perdoe a si e aos outros, derramando do coração o amor divino sobre o próximo, até que não reste qualquer ressaibo. 3. Há sempre uma solução para qualquer problema. Apele para a inteligência infinita e receberá a resposta. 4. Quando o homem diz que não há um caminho, Deus diz que há e há uma resposta. 5. Perdem-se fortunas porque o homem não sabe como rezar, pedindo orientação divina e ação justa. 6. Ninguém tem qualquer poder sobre você se não lhe o conferir. O poder está nos próprios pensamentos e não em qualquer outro lugar. 7. Encare Deus como Pai amoroso e terá a vida encantada. 8. Represente tudo quanto quiser fazer como se fosse você mesmo, inteiro e perfeito, e o subconsciente responderá em conformidade. 9. É impossível descobrir o caminho de Deus. Imagine o fim e o subconsciente o realizará de maneira que lhe é impossível conhecer. 10. Você é rei no sentido de que está inteiramente encarregado dos seus pensamentos, sentimentos e reações. 11. Viajando cônscio do amor divino, terá experiências maravilhosas. 12. As crenças e suposições subconscientes do homem ditam, controlam e governam todas as ações conscientes. 13. Há uma inteligência infinita atuando, zelando eternamente pelo homem e pelo que ele criou. 14. Se quiser prosperar e ter êxito, a sua maior oração deve ser esta: Deus, mostra-me o caminho para que preste o maior serviço aos homens. 15. É necessário penetrar no espírito do perdão e da boa vontade, a fim de conseguir cura real e duradoura. 16. A prova de acidez para o perdão realiza-se quando há somente uma lembrança e nenhum ressaibo. 17. Se o seu espírito estiver voltado para Deus e para o amor divino, você estará sempre protegido. 18. Sucesso e fracasso são duas ideias no espírito. Imagine-se bem sucedido e sinta a realidade e terá grande êxito. 19. A prece é a aceitação da dádiva de Deus. Galvanize-se no pensamento de ser o que deseja.
20. Os inimigos, temor, dúvida, ódio, são da sua própria casa, espírito. 21. Entronize o amor divino e a fé em Deus, e todos os temores desaparecerão. Quando o temor bate à porta do espírito, deixe que a fé em Deus a abra e ninguém aparecerá.